Olá, tudo bem por aí? Espero que vocês não respondam. Quer saber de verdade? Né? Muitas vezes a gente faz essa pergunta e a pessoa do outro lado responde: quer saber de verdade? Antes que você se manifeste, ela já começa a deschavar um rosário com muitos problemas. E o que é interessante que a gente consegue observar é que quando ela começa a criar ou começa a fazer esse périplo pelos seus problemas, a única coisa que fica evidente é que vai ser difícil ela resolver os problemas dela por conta de uma única coisa: ela está obcecada pelos problemas, né? Óbvio que se todos fôssemos equilibrados, ou fôssemos uma sabedoria oriental, ou um yogi realizado, nós conseguiríamos nos colocar do lado de fora do problema e olhar através dele e assim buscar a melhor solução, mas não é assim que acontece em 99% dos casos. O que eu vou mostrar hoje para vocês aqui é uma maneira de desenvolver uma estratégia para resolver um problema. E se você estiver interessado, pegue um papel e uma caneta e eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta que a gente usa nos processos de coaching chamada Modelo Ideal, né? Ele é uma ferramenta que tem uma estratégia em 5 passos e são 5 passos voltados para o entendimento de como resolver um problema. Então o primeiro passo número 1, ele é o que é? Identificar o problema. Então qual é o problema? Qual é a causa do problema? Onde ele nasce? Ok? A terceira pergunta é: o que está mantendo o problema? Como é que ele se mantém? Como é que ele se sustenta, afinal de contas? E a outra pergunta é: que habilidades estão faltando? Ou quais as habilidades que eu deveria ter para que eu conseguisse resolver essa questão? Ou ainda, se não habilidades, quais as pessoas que eu poderia procurar para me ajudar? Quais as parcerias que eu poderia desenvolver para transformar essa história? Esse foi o primeiro passo, que é o passo para identificar o problema. O segundo passo é o passo que define o problema, né? Quais são as principais características do problema? Tudo tem uma característica. Quais são suas principais características, né? O problema também tem umas características principais. A terceira pergunta aqui na identificação do problema é: como é que eu poderia definir melhor esse problema? O passo 3 é o passo que explora, assim, explorando o problema. Como é que a gente explora um problema? Vamos olhar para o problema como um todo aqui e vamos imaginar quais são os primeiros aspectos desse problema que eu posso trabalhar. O que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de habilidade que eu posso começar a usar para trabalhar este problema? Como é que eu posso me movimentar? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar para resolver esse problema? A segunda pergunta é: quais são os outros passos que eu deveria dar? E se eu não consigo dar esses passos, o que é que me falta para que eu possa dar esses passos? Quais são as habilidades que eu preciso para que eu consiga caminhar na direção da resolução desse problema? Sejam habilidades pessoais, sejam habilidades de relacionamento, não importa. Aqui o que está em jogo é a resolução de um problema. Quais são as habilidades específicas necessárias para que eu consiga resolver esse problema ou para que se consiga encontrar uma solução para esse problema? Qual é a primeira ação? Qual é a primeira ação necessária para que esse problema seja resolvido? Para dar um primeiro passo, eu preciso de novas habilidades. Quais são essas habilidades que eu preciso? Como é que eu faço para adquirir essas habilidades? De novo, e se essas habilidades estiverem além das minhas possibilidades, quais são as parcerias que eu precisaria desenvolver para que eu tivesse em mãos essas habilidades ou essa tecnologia para que eu consiga resolver o problema? O quinto passo é um passo de avaliação de resultados, né? Ele vai acontecer um pouquinho mais para frente, mas ele é fundamental. Por que ele é fundamental? Para eu entender como eu funciono diante de um problema. A primeira pergunta então é:
como foi o meu desempenho na resolução desse problema. O que foi que eu precisei fazer para que eu chegasse na resolução do problema. É quase um mapa, é quase um manual, na verdade. Os manuais são fundamentais, porque se eu entendo o que eu precisei fazer para resolver um problema, quem sabe esse modus operandi, esse movimento, essas ações, não funcionariam como um manual para que eu pudesse resolver outros problemas que porventura venham a aparecer na minha vida ou na minha empresa. De que forma as soluções ou as habilidades que eu busquei para resolver meu problema, ou este problema, impactaram na minha vida, de que forma isso impactou, ou de que forma isso impacta na resolução de outros problemas e na maneira como eu vivo e como eu conduzo a minha vida, tá certo? Se você não conseguiu anotar tudo, o vídeo vai ficar à disposição aqui no canal do YouTube. Se você acha que esse vídeo tem relevância para você e para outras pessoas, divulgue, convide os seus amigos. Se você gostou, assine aqui o meu canal. E se tiver alguma dúvida, deixa uma mensagem aqui embaixo que eu respondo imediatamente com o maior prazer. Eu sou o Adi Leite, esse é o canal Reativação e um feliz 2017 para você. Até mais.